Então, só terminando. Eu pesquisando sobre essa área que eu atuei há bastante tempo, né, na habitação, e ficava me perguntando assim várias coisas. A primeira coisa é a pergunta básica, né? Qual é de verdade o nosso papel, né? Porque geralmente nas políticas públicas, né, por exemplo, na saúde você tem o médico, né, que lidera as equipes, na habitação você tem o engenheiro, o arquiteto, enfim, eu queria entender um pouco qual seria, né, a nossa função, a nossa atividade, né, principal e por que que nós somos demandados. Então era com um pouco com esse questionamento que eu comecei a pesquisar, porque me incomodava bastante enfim, a forma como a equipe se posicionava perante os outros técnicos, né, que atuavam na política pública. E foi aí que eu segui também. Não está ouvindo também? Está ruim o áudio? Não, tá um pouquinho oscilando, mas tá, pode ir. Não, agora eu estou ouvindo melhor, É, tá professor. melhor. Conseguindo bem melhor. Eu vou tentar projetar. Eu já te liberei, Raquel. Luísa, professor, você pode liberar a Cecília, por gentileza? Ela não aparece para mim, não. Ah, tá. Ela pediu para avisar, vou falar para ela. Eu já olhei aqui. Espera aí, agora sim. Pronto. Obrigada. Raquel, já entrou o teu computador também. Ele está parado aqui esperando. A minha internet não está ajudando hoje. Hoje está difícil. Só um minuto. Aqui, ó, o seu computador já aparece aqui embaixo. Mas ele não abre aqui para mim. Tá difícil. Bom, vamos lá. Às vezes acontecem esses problemas técnicos. Vai. E aí a gente vai conversando e depois, quando abrir, você mostra. Ó, o áudio está conectando agora, está entrando agora. Isso, do computador mesmo. Tá passando, testa aí, meu. Você tá aparecendo na outra câmera. Vamos lá. Enquanto abre aqui, me colocando à disposição de vocês para as perguntas. Eu não sei se alguém leu a tese. Não leu. Eu ainda vou mandar. Eu pensei em mandar depois que você falasse. Eu ia mandar para eles até hoje. Tá. Então, alguém já com questão habitacional? Eu acho que essa é a primeira disciplina, mas vou deixar eles responderem ainda. Não, primeira disciplina. Alguém já participou de algum programa? Alguém, como cidadão, já foi atendido no programa habitacional? Vocês estão em que semestre, para eu saber? Vocês estão em qual semestre? No sexto período. Sexto período. Sexto período. E vocês já tiveram as disciplinas de metodologia? Sim, já sim. Vocês já tiveram alguma política? Cortou um pouquinho aqui. Vamos lá. Eu vou apresentar aqui. Vocês estão vendo minha tela? Sim.
Sim? Ah, legal. Então, eu vou apresentar um pouquinho, seguindo aqui a encomenda do professor. Eu vou apresentar um pouquinho da minha defesa. Então, como eu falei para vocês, eu estou nessa trajetória há 18 anos. Atualmente, eu trabalho no Tribunal de Justiça, né, como assistente social, e também sou pesquisadora, contribuindo agora, inclusive, com a dissertação de mestrado, né? Eu sou co-orientadora com muito orgulho de um pessoal lá da Federal do Pará, né? Tenho dois orientandos aí que eu estou super orgulhosa deles. Mas, assim, faço parte, né, do grupo de pesquisa lá do Pará sobre a questão da habitação, né, e das cidades paraenses, mas a gente faz essa interlocução um pouco comparativo, né, com as cidades aqui do Sudeste. Bom, a minha tese, então, para quem está começando agora, né, e está aí animado com a sua formação, a minha tese começa, então, na verdade, lá quando eu estava aqui, comecei a fazer campo de estágio, eu fiz estágio em 2 lugares que marcaram muito assim a minha trajetória. Um era uma assessoria técnica que chamava CAAP, Centro de Apoio à Autogestão Popular. Essa assessoria técnica, ela trabalhava com o mutirão autogestionário e os movimentos populares, né, que é muito forte aqui em São Paulo, né, especialmente na Zona Leste. E eu fiz o meu estágio e comecei a me inteirar um pouco pela moradia, pelo direito à cidade. Foi aí que eu comecei a germinar um pouco as minhas, enfim, dúvidas e questionamentos em relação à política E fora esse estágio também na Prefeitura de São Paulo, depois eu atuei como profissional, eu fiz estágio, né, no último ano da graduação, num programa financiado pelo BID, né, chamado Bairro Legal. E eles trabalhavam com planos participativos, né, planejamentos participativos em territórios com alto grau de vulnerabilidade. Então, era Ândia, Cidade Tiradentes, e o outro, Paraisópolis, né? Eram territórios e eu aprendi muito nesses processos e acabei ficando na prefeitura. E foi na prefeitura que eu comecei a ter um pouco mais de contato com a parte da política estrito sensu, né? Eu falo que eu estava ali no curral da política, onde eram feitos, né, realizados o planejamento, né, e colocado em curso o plano de governo. E na coxia ali da política, eu comecei a ter, como falei para vocês, algumas angústias e algumas dúvidas sobre o papel dos assistentes sociais, né, dos trabalhadores sociais de modo geral, mas especialmente dos assistentes sociais na política de habitação. Né? E o que eu comecei a ver? Que a trajetória já era bastante longeva, né? Muito longa. Né? No mestrado, eu comecei a pesquisar, fui até o Rio de Janeiro, inclusive aí na casa de vocês, eu estive por diversas vezes na PUC do Rio, sendo super bem recebida, e me deparei com materiais maravilhosos aí na casa de vocês, especialmente no começo, logo no começo, quando começa a se formar as primeiras turmas, né, de assistentes sociais. E para minha surpresa, né, desde a década de 40, né, nos primeiros, vamos dizer, as primeiras profissionais formadas, né, que a sua maioria eram mulheres, né, elas trabalhavam na prefeitura ou nas secretarias, né, justamente com esse tema da questão da moradia. Então, é nesse sentido que eu comecei minha trajetória no mestrado, né, e vou para o doutorado. Bom, como vocês sabem, né, a política... O nosso trabalho, né, quando a gente fala o trabalho do assistente social, é muito personalista, né? Eu falo assim, não é do assistente social. Essa mediação entre população e governo, né, se configurou chamar trabalho social, mas ele existe desde que se formou o Estado, né? Essa mediação, essa relação entre povo e governo, ela sempre existiu. Mas a política social no Brasil, e acho que em outros países também, ganha uma qualidade diferente, vou dizer, uma característica diferente, porque as políticas sociais são sempre mediadas por o que a gente denomina de trabalho social.
Eu, particularmente, acho que essa terminologia não é adequada, mas vamos seguindo que o nome, vamos dizer, para essa relação, quando na política habitacional se convencionou o trabalho social. Então, esse componente, vamos dizer, esse trabalho social passou a ser obrigatório, né, na política nacional de habitação, né, especialmente, e aí vem as características, é apenas a mediação do Estado com a sociedade para um público-alvo específico, né? Que é a população de mais baixa renda, né? Então, geralmente, quem ocupa territórios, né, como favelas, áreas alagadas, enfim, palafitas, áreas que vai sofrer intervenção governamental, que precisa remover por N fatores, especialmente por a questão, né, às vezes, obras, enfim, da Copa, já a gente vai falar um pouco disso, os grandes eventos, geralmente se recorre a essa mediação que a gente convencionou chamar trabalho social. E aí esse trabalho social ganha, vamos dizer, um volume inédito de investimentos, né? Então, como eu falei para vocês, né, a minha inquietação vem lá de trás, vem desde o estágio, né, e vem me provocando. E aí, o que eu queria falar com vocês é assim, diferente dos projetos arquitetônicos, né, que você tem ali o conjunto habitacional, a obra física, os desenhos, né, diferentemente dos arquitetos, dos engenheiros que têm essa parte física, a gente não tem, ao longo dos 100 anos da existência, né, das intervenções habitacionais no Brasil, a gente não tem um acervo dos nossos projetos, dos projetos dos quais os assistentes sociais e trabalhadores sociais, de modo geral, realizaram nessas intervenções. Você vê a diferença, né? O cuidado, por exemplo, que a gente tem o Nabil Bolduk liderando aí os 100 anos, né? Um acervo gigante, né? 3 volumes ali, catalogando com o maior cuidado os projetos tal, e do outro lado, os nossos projetos, os projetos dos quais as assistentes sociais especialmente lideram, eles subsumem na história, né? E a gente não vai fazendo parte dessa história. Então, enfim, e acho que todo mundo, né, que mergulha nesse universo vai entendendo que a história é um pouquinho mais complexa e não envolve só a parte física, né? E aí, né, como vocês vão aí ao longo do curso se deparar, né, toda a pesquisa a gente tem que partir ou de hipóteses ou de questões, né? Geralmente, quando você não tem assim um estofo teórico, né, um estofo de estudos para te amparar como uma boa hipótese, né? Você parte de questões, questiona o seu tema, né? Você questiona aí essa temática com qual você vai trabalhar e percorrer aí ao longo do tempo, seja no mestrado ou mesmo num trabalho de conclusão, você pode aí trabalhar com questões que orientem a sua pesquisa, né? Então, já vou aqui dando aí dicas e recomendações para vocês aí que vão entrar, né, daqui a pouco nessa fase de produção dos trabalhos de conclusão de curso, oxalá todo mundo possa, né, vir a ser meu colega ou minha colega no futuro. Então, a minha questão era bem, assim, objetiva, né? Afinal, o que é trabalho social? Porque quando eu fiz o mestrado, diferentes sujeitos tinham entendimentos múltiplos sobre o que seria esse tal de trabalho social, né? E uma coisa que eu percebia é que quando vai ter a provisão habitacional para a população de mais baixa renda, né, essa mediação, né, não nasce, parece que provisão habitacional e trabalho social caminham juntos, eles nascem interdependentes, um não existe sem o outro, pelo menos na história, né? A gente vai vendo que em algum momento vai recorrer ao tal do trabalho social, né? E aí eu quis entender como esse componente, né, esse serviço público, ele passou a ser constitutivo da política, né? Como que isso começou a, né? E uma outra coisa, assim, que foi, inclusive, uma provocação da minha orientadora, é que, assim, o trabalho social, né, essas ações que são exigidas, por vezes é muito mais ambiciosa a
a intenção, né, o efeito que quer produzir, do que a própria política, que é a provisão de moradia. Então, por exemplo, o trabalho social quer promover cidadania, quer que as pessoas participem ativamente, quer que, enfim, assegurar que as pessoas acompanhem, né, para e passo a intervenção do Estado. Enfim, muitas vezes é mais ambicioso, né? Quer que gere trabalho e renda, que faça educação ambiental, enfim, vocês vão ver que assim, é sempre muito ambicioso o escopo dado a tal do trabalho social, ou por vezes quer fixar a população nos conjuntos habitacionais construídos, quer que os trabalhadores sociais eduquem a população a usar bem o conjunto habitacional. Então, geralmente requerem dos trabalhadores sociais coisas bem difíceis, né? E também os trabalhadores sociais se colocam nessa condição. E aí, foi nesse sentido, né, que a minha tese trabalhou, analisando como historicamente se articula provisão pública de moradia e esse tal de trabalho social. E como que eu fiz isso? Aí foi bem trabalhoso, viu? Confesso a vocês que muitas vezes esse lance de pesquisa, ele é a dor e a delícia, né? Porque você pesquisa, é muito bom, mas no final você tem que organizar o que você pesquisou, né? Então, comecei, na verdade, eu nunca parei depois do mestrado, né? Eu comecei fazendo as disciplinas, mas concomitante uma revisão da literatura, né? O que se fala sobre esse tal de trabalho social, mas óbvio que eu não podia olhar para ele de forma isolada, né? Não se pode olhar os objetos de forma isolada. Esse objeto está num contexto, né, específico, né? Tem vamos dizer, toda uma articulação da realidade que vai fazendo a transformação desse objeto ao longo do tempo. Então, eu levantei os principais periódicos, né, nacionais e internacionais, né, que pudessem me dar luz sobre essa interdependência, essa relação. Depois, como eu circulava, né, nesse ambiente político, eu pude falar com profissionais que tinham ampla experiência, né, em programas e projetos habitacionais, e inclusive com trabalho social. Aí, posteriormente, eu comecei a organizar todos os documentos, né, que eu encontrei. E, para minha felicidade, na época que eu estava fazendo a minha pesquisa, estava tendo muito seminário, encontro, oficina, o tema estava quente, então teve muito, vamos dizer, muito debate sobre. Então, esses debates foram bem interessantes para a minha pesquisa, mas eu confesso a vocês que eu não tive fôlego assim para aprofundar. Eu consegui ir até um certo ponto, mas eu não tive fôlego para... E isso, óbvio, é um tema que cabe em inúmeras pesquisas. Então, não é numa pesquisa que se esgota. Isso eu aprendi a duras penas, né? Tá tudo bem, gente? Se vocês tiverem alguma pergunta, vocês me interrompam, tá bom? Bom, e aí, só para vocês terem uma ideia, por sugestão da minha banca de qualificação, né, que era a professora Rosângela Paz e a professora Dirce Koga, elas sugeriram que eu fizesse uma etnografia das experiências. Óbvio que a pesquisa etnográfica envolve ir a campo, né? E tá ali para e passo, mas eu não tinha recursos para isso. Ela usou esse termo etnografia, mas era muito mais para eu reconstruir historicamente as experiências e tirar delas, né, os subsídios para fazer as análises. Então, eu criei um protocolo, né, de análise dessas experiências, entendendo o seguinte, qual era o locus da ação, qual era a especificidade, quem eram os sujeitos, qual era a concepção utilizada, que fundamento, né, existia. Então, é mais assim, esse do ponto de vista metodológico, né, para vocês. E todos esses, enfim, as fontes, né, onde eu fui buscar as informações, né? Eu achei uma coleção lá na Escola de Planejamento Urbano de Paris, né? E foi muito legal, porque
um material tão frágil, eles estavam todos digitalizados. E uma pena que nós aqui no Brasil não conseguimos fazer esse cuidado com os materiais antigos, porque assim, a história, ela não é só velharia, né? Eu aprendi aí, me encantando com os processos da história, né? E com a metodologia de pesquisa no campo da história, que olhar para o passado é uma forma da gente ressignificar o presente e às vezes mudar, né, o presente. Então, assim, esses materiais são extremamente valiosos e eu percebi, né, não com síndrome de vira-lata, Deus me livre, mas que os europeus valorizam muito essa documentação histórica, né, esses registros, diferente de nós, né, eu peguei registros muito precários, né, e muitos deles já bastante prejudicados pelo tempo, né? Então, eu percorri um pouco biblioteca da França, enfim, da Universidade de Colômbia, fiz também uma varredura aqui na nossa Biblioteca Nacional, que tem um programa maravilhoso, né, de registro, então esse cuidado a biblioteca tem, mas tem muita coisa ainda para guardar. O acervo da cidade do Rio de Janeiro, o CBCIS, que, nossa, parte meu coração, aquele acervo está daquele jeito e a gente não cuidar dele. A PUC de São Paulo, a PUC do Rio, estive na Coab de Curitiba, estive na Fiocruz, fiquei muito feliz com o que eu vi lá, enfim. Eu estive no INSS de Brasília e aqui de Santo André também, então eu fui muito lugar e achei muito material bacana, né? E o que eu achei, né, de tudo isso que eu pesquisei? Bom, existe uma opacidade, né? O que é opaco? É que nem neblina, você não enxerga muito bem, as pessoas definem, mas muito uma opacidade sobre o que é esse trabalho social. Existe um mimetismo, ou seja, se confunde-se mesmo trabalho social, serviço social e assistência social. Esse é um dilema aí do nosso trabalho. E existe uma disputa, né, de significados e conceitos, né, justamente porque ele não tem muita definição, ninguém bate muito o martelo, né, existe uma disputa aí, né, política, inclusive, e financeira, né. As análises estão pulverizadas em diversos campos de estudo, isso dificulta um pouco a vida do pesquisador, né. Como serviço público, ele é um serviço público ambíguo, complexo e, por vezes, de natureza, como se fala? Indefinida por natureza, porque é um trabalho relacional, vamos dizer, né, da população com os servidores, né, ou prestadores de serviço público, né. Bom, é um pouco isso, né? E aí eu vou partir, não sei se eu vou conseguir apresentar toda a tese, mas eu vou apresentar, por exemplo, as origens, né? Da onde que veio? Porque eu fui para o mito fundador. Bom, como que começa essa história? Eu achei um começo, eu não sei se é o começo real, mas eu entendi pela literatura, pelo que eu achei do registro histórico, que esse seria, vamos dizer, o que marcou o começo, mas pode ser que tenham outros daqui, aí é com vocês que vão pesquisar. De repente fala, aquela tese da Raquel, ela errou, e não é nada disso, esse não é o começo. Mas eu achei vamos dizer, um Adão e Eva do tema. É o seguinte, logo, vamos pegar o contexto, né? Logo, quando começa o processo de industrialização da cidade, lá na Inglaterra, onde é vamos dizer, o nascedor desse processo, vocês sabem que, assim como nós, né, temos bastante desigualdade lá, no século XVIII, na Europa, eles também viveram processos de favelização e precarização e condições de vida bastante difíceis, né? Especialmente no começo da industrialização. E esse processo de favelização, né, mobilizou muito a sociedade civil, né? Nós não tínhamos ainda uma intervenção do Estado, assim como foi aqui no Brasil, né? Mas lá não tinha essa intervenção do Estado, estava organizado por sujeito.
o Estado ainda não era organizado para proteger os cidadãos, para assegurar direitos, né? A gente tinha ainda algo muito próximo ao que a gente chama de filantropia. Então, começa, né, com a industrialização, né, a ter essa tensão, né? Os trabalhadores começam, né, a ocupar as indústrias, há uma modificação da estrutura de organização da sociedade, né? Quando você começa a ir os primórdios da industrialização e do próprio modo de produção capitalista, né? E aí a gente encontra uma literatura indicando que, para conter mesmo as tensões sociais, especialmente na época, assegurar que os trabalhadores se fixassem próximos dos seus locais de trabalho ou dentro mesmo das empresas, os empresários, né, alguns empresários, alguns filântropos na época, começaram a trabalhar com apartamentos modelo, né? Então, vocês estão vendo aí um apartamento modelo, construído pela Peabody House Association, né? Que qual era? Chamava 5%, né? Que era, na verdade, a filantropia dos 5%. O que é isso, né? A gente tem algo agora aqui no Brasil similar. Interessante, né? Depois de 100 anos, a gente tem iniciativas nesse sentido. Que era o seguinte, era um fundo, né, que arrendava esses imóveis e alugava a preços melhores que o mercado para a população, né, trabalhadora. Então, a ideia era o seguinte, era acabar com as favelas e com os cortiços e resgatar, né, os trabalhadores para que eles tivessem uma vida mais regrada, mais saudável, vamos dizer, né? Mas só que esse tipo de moradia era bastante rígida, né? As regras, né? E tinha uma supervisão intensa, né? Da vida privada dos trabalhadores. Então, nesse sentido, né? Desse controle social sobre os trabalhadores que os filântropos e os empresários começam a fazer vilas operárias e enfim, conjuntos habitacionais como esse. Mas tem uma mulher, olha só, estou falando de século XVIII, tá? Em que mulheres não eram, né? Nem consideradas né, seres humanos, e sim parte, como que é, da costela do homem, né? Em século XVIII a gente está falando de era vitoriana, extremamente conservador, enfim, sociedade patriarcal, né? Vocês sabem disso, né? Enfim, a Octa Hill é essa senhora simpática que eu aprendi a admirar. Eu tenho críticas, mas eu aprendi a admirá-la porque ela fez algo inédito, que nem uma Coab, assim, vai, eu trabalhei aqui em Diadema, Santo André, nem a Coab de Santo André aqui onde eu moro, perto, né, que eu moro em São Bernardo, conseguiu gerenciar tantas moradias como essa senhora. Vou explicar para vocês. Ela é a 8ª filha, o pai dela era um banqueiro que veio à bancarrota, porque ele era um aventureiro, ele era defensor de um socialismo utópico, né, o pai dela. Interessante isso, né, que ele era amigo dos reformadores sociais e ele apostava nessa questão das comunas, então assim, ele transava nesse meio de reformadores. E a Octa Hill é a 8ª filha dele, e ela criou um sistema a partir da doação de duas moradias bem precárias, ela reformou e alugava não para esses trabalhadores anteriores que eu falei, mas para o trabalhador mais lumpen que vocês podem imaginar, que é aquele de ganho irregular. Então, o que ela fazia? Ela arrendava os imóveis, alugava, e com os aluguéis ela reformava, fazia melhorias. Só que ela não só fazia isso, né? Ela fazia outras coisas junto com isso. Então, ela tinha um exército de voluntárias mulheres que coletavam semanalmente, né? Ela treinava essas mulheres, né? Inclusive, cada morador tinha um dossiê sigiloso, né? Porque era vida
privada, né? E ela recolhia os valores, mas ela não só fazia isso, né? Ela já observava se existia crianças em risco, idosos que precisavam de algum tipo de atendimento, ela encaminhava as crianças, né, para escolas, ela fazia, enfim, diversos serviços juntos, né, com esse atendimento pessoal, né? Ela aproveitava dessa situação da coleta dos aluguéis para fazer outras coisas. E as pessoas que alugavam seus imóveis acabavam participando de excursões, enfim, ela fazia várias atividades, né? Inclusive, ela talvez é uma das primeiras mulheres a fazer preservação de área verde, né? Ela preservou áreas e parques e jardins, né, no entorno dos empreendimentos que ela comercializava. Então, só para vocês terem essa experiência desta mulher, ela é pouquíssimo estudada no nosso país. Aliás, acho que quase não tem literatura sobre ela, mas eu gostei muito. Só para vocês terem uma noção, essa ideia que ela fez, né, de combinar assistência regular, coleta de aluguel, reforma de moradia, percebe? Essa forma de trabalhar, né, da Octa-Rio, ela conseguiu expandir. Então, as ideias dela e essa experiência circular pelo mundo, pelo que eu estudei, tá bom, gente? Mas, assim, Nova York, né, Chicago, Paris, Londres, né, enfim, Amsterdã, e Cidade do Cabo. Aí eu falei, será que essas ideias vieram parar por aqui? Porque eu fui ficando encantada. Eu não podia pesquisar mais, assim, se vocês se derem e me derem essa honra de ler a minha tese, vocês verem que eu fui bastante longe aonde circulou essas ideias. Mas eu queria saber, na verdade, surgiu como hipótese operativa, se não era esse o modelo que a gente, no Brasil, utilizava, né? De algum modo. Então, só para vocês terem uma ideia, né, esse modelo da Octa-Rio foi incorporado, né, pelo poder público. Aonde, né? Então, se você pegar Londres, né, eles tinham um sistema de gestão integrada de moradias e um sistema tradicional de gestão. Esse sistema integrado disputava com esse sistema tradicional. Então, diversas organizações governamentais passaram a usar, mas não todas, algumas, né? A usar esse modelo de gestão. Amsterdã, eu descobri supervisoras de moradia. Vocês sabem que Amsterdã foi a primeira escola de servicial, né? E essas supervisoras de moradia, que é esse palavrão que eu não sei pronunciar, essas supervisoras de moradia, elas deram início ao primeiro curso de serviço social, né, na Holanda, e delas começaram a profissionalizar a profissão. Não é bacana? Isso a gente não estuda, isso eu aprendi, fiquei tão contente, porque depois eu achei os diários de campo de uma das supervisoras, e é muito legal. Eu não sei holandês, mas eu recorri à ajuda de um jovem a fazer as traduções, então foi bem legal. E, por exemplo, em Paris e Sene, misturou duas experiências, tanto da Octa-Rio como a das enfermeiras visitantes, que era uma variável que foi, enfim, implementado nos Estados Unidos, né? Então, todos os empreendimentos habitacionais construídos, por exemplo, pelo poder público, né, local, tinha os assistentes sociais, na verdade, eram assistentes de serviços sociais, né? Ou as enfermeiras visitantes. Aí vocês querem saber como que isso surgiu, né? Será que essas ideias chegaram aqui? Como que elas chegaram, né? Bom, aqui é um pouco diferente os nossos processos, né? Por quê? Né? Na minha defesa, né? Eu fui entender isso profundamente depois de fazer a revisão da tese, que assim, por que houve todo esse processo de reforma, né, social na Europa ou mesmo nos Estados Unidos? Porque enquanto eles lá, né, estavam já construindo o seu estado de bem-estar social e a sociedade civil estava mobilizada, vamos dizer, havia uma relação, vamos dizer, de dependência das colônias. Então, o que estava acontecendo aqui, né? O que éramos nós, o Brasil, né? Um país recém-saído, né?
aboliu a escravidão, fomos o último país, né, a abolir a escravidão, né, uma economia totalmente dependente, né, agrária exportadora, que vocês já sabem, né, que vocês estão vendo aí no curso de vocês, né, toda a nossa trajetória econômica, política, social e cultural, né. Então, por que lá, né, foi possível a reforma social? Porque existe essa relação de dependência econômica, né, foi graças à exploração das nossas terras, das nossas riquezas, da própria escravidão e dessa relação perversa entre os países, que a gente chama imperialismo, né? Que foi possível essas reformas sociais lá, né? Então, como que essas ideias chegam aqui? Chegam nesse território, chegam nesse contexto que a gente tem, né? E é pelas vias, vamos dizer, de Saturnino de Brito, Felipe Meyer, Evandro Beckhauser, que a gente começa esse debate das moradias insalubres, porque pouco a pouco, conforme o Brasil vai começando a sua industrialização, né, tentando fazer a sua industrialização ali, especialmente depois de toda a crise que a gente teve do café, né, começamos a entrar nesse circuito da industrialização ali, e especialmente década de 20 e mais precisamente na década de 30, com Vargas, que se acelera tal processo, a gente tem aí um debate sobre essa questão. Começa uma nascente, né, classe operária, vamos dizer, né? E aí a gente tem a primeira vila operária, né, do Brasil, inclusive tem um material, né, sobre essa viagem, a gente precisa se debruçar mais em material, inclusive, né, que é lá em Marechal Hermes, que talvez eu soube que uma colega de vocês, inclusive, morou lá, e, enfim, histórias maravilhosas cercam esse conjunto habitacional. E tinha um cara lá... A gente tem gente aqui de Marechal Hermes, ó. Eu sei que tem alguém daqui de Marechal Hermes. Continua que aí. joia! Maravilha. Então é legal porque, olha só que interessante, acharam um acervo maravilhoso no estuque de uma das casas. E o que tinha lá? E está digitalizado, eles mandaram para mim, eu fiquei encantada. Mas tem lá folhetos e folhetos de jornal sobre a história do conjunto. E nessa primeira vila operária tinha um rapaz, um senhor, acho, José Pinto Machado. Ele era líder dos sindicatos amarelos, ou seja, era considerado um sindicato pelego para o governo. Mas o cara, pode-se dizer, foi o primeiro gestor do empreendimento. E ele fazia umas coisas muito interessantes, gente, lá. Né? Ele promovia atividade educativa, cultural, social, o cara era um fera lá. E assim, óbvio, com todas as críticas, mas é só para vocês saberem que essas ideias já vinham há muito tempo circulando, né? As mulheres aqui no Brasil, vocês sabem, ainda não tinha vez nem voz. Então, eu não achei nada como a da Octa Rio aqui, né? Até porque a gente tem um sistema bastante patriarcal. Imagina, uma mulher gerenciar moradia para a população. Isso não existia na década de 30. Bom, depois do governo Vargas, a gente começa a entrar, mas antes disso não havia intervenção do Estado. A gente tinha um Estado, como fala, a questão social era tratada como caso de polícia, né? Então, as coisas não eram tratadas de forma... Acho que a Vila Marechal Hermes foi uma tentativa, vamos dizer, do governo na época, né, de conter um pouco as tensões, porque começou a organização dos trabalhadores, o custo de vida cada vez mais difícil, e as pessoas não tinham onde morar, né? Bom, e aí também outra questão que eu percebi, consultando outros trabalhos das colegas, é que, diferente assim da própria cronologia da história do serviço social, a questão da assistência pública já vinha à baila desde a década de 1910, 1920, já está ali um debate. Por exemplo, o Ataulfo de Paiva, né, ele circulava na Europa e já vinha, né, já trazia, depois de participar dos congressos, essa ideia de assistência pública gratuita e para todos, né, especialmente de proteção à infância, né. Então,
Então, assim, às vezes a gente pega a história, ela não é... a história, na verdade, é uma construção, né? E cada tijolinho da história, você vai mirando de determinados pontos e você vai vendo que é bem complexo você determinar marcos históricos para uma profissão. Geralmente, as profissões estão nesse caldeirão, nesse contexto, e elas emergem por uma demanda da sociedade ou do Estado, né? Às vezes não é a sociedade em si que demanda, mas os mecanismos de controle do Estado, né? Então, você tem marcos assim que eu fui vendo que são similares aos processos europeus, né, americanos, mas que têm nossa particularidade. Então, por exemplo, as ligas das senhoras católicas no Rio e São Paulo começaram a fazer cursos de como é que fala? De educação doméstica, né? E a servir refeições, né? Para, enfim, a população mais pobre, né? Coisas que já ocorriam, por exemplo, na Europa. Mas tem algo interessante, que é o seguinte, aqui em São Paulo, quando você tem toda uma ação católica sendo mobilizada, isso vocês já estudaram na história do serviço social, né? Com os CEAs, começa-se a cogitar a profissionalização, mas isso é um movimento mundial, né? De profissionalizar a assistência, né, social, né? Isso vem, vamos dizer, é um movimento mundial. Isso aporta aqui no Brasil, né, pelos CEAs e especialmente pela Igreja Católica, né? E o que começa a acontecer? Né? A Ação Católica começa a criar centros sociais nos bairros populares. E é daí que emerge, né, toda uma discussão. E vocês estão vendo fotos, por exemplo, aqui era uma casa, tipo uma pensão para moças. Né? E se você pegar a perspectiva, é a mesma da Octa Rio. Então, eram casas que alugava para mulheres solteiras, né? A Octa Rio tinha também essa modalidade. Então, essas jovens aqui, né, que vocês estão vendo na foto, elas frequentavam os cursos de educação doméstica, moravam, né? O pensionato era destinado às trabalhadoras da indústria. Cadê? Quem perguntou? Vê para mim aí, Rafael. Se a Otávia Rio tinha alguma... Mateus, se a Otávia Rio tinha alguma relação com a igreja na Inglaterra? Sim. Então, perguntar isso. Ela tinha, mas não era o catolicismo lá, né? Eles são anglicanos, é diferente. Então, parte de outra perspectiva. A gente bebe, vamos dizer, da influência francesa católica, e ela bebia da influência anglicana. Então, se você pegar... Eles chamam que são os católicos sem papa, né? Mas assim, o que eu percebi, ela era muito mais, assim, vamos dizer, tinha caráter conservador, mas progressista por outro lado, sabe? Era diferente. Não é, por exemplo, a marca aqui do Brasil é a dependência, sabe? De fazer as pessoas ficarem independentes do auxílio, né? Uma perspectiva muito assistencialista. Já a Octa Rio tinha aquela perspectiva das pessoas, a solidariedade, né? Entre as pessoas e a corresponsabilidade de todos uns para com os outros, sabe? Eu sinto isso, que ela, por exemplo, a habitação, ela é um serviço público, ela não tinha que ser, por exemplo, na perspectiva da Octa Rio, a habitação não era uma mercadoria, ela tinha que ser um direito, sabe? Ela não falava essas palavras, mas ela defendia esse princípio, né? E aqui no Brasil, vamos dizer, a gente começa algumas iniciativas, né, patrocinadas pela Igreja Católica, né, e essa mistura do Estado com a Igreja Católica, né, e com, né, toda a ação social, o que eu observo, né, no governo Vargas, quando a gente tem, vamos dizer, a institucionalização de um Estado, né, começa a se organizar um Estado para a intervenção, especialmente na questão social, né, com o Vargas, a gente começa aí ter um processo mais intensivo de industrialização, é que surge emerge uma burocracia estatal, e seremos nós absorvidos por essa burocracia estatal, né, para comandar as intervenções junto à população, especialmente a população mais pobre.
Então, só para vocês verem, vamos dizer, no caldo do nascimento da nossa profissão, a gente tem as semanas de ação social e a gente tem algumas experiências precursoras aqui também, como a Liga Social do Mucambo, a Associação Lar Proletário, os centros sociais, os parques proletários e a Fundação Leão 13. Eu não vou me deter aqui, que o Rafael é especialista nisso aqui, né? Por exemplo, tem trabalhos de conclusão de cursos maravilhosos, escrevendo a Associação Lar Proletário aí na PUC, os centros sociais, a própria Fundação Leão 13, os parques proletários. Então, tem uma literatura enorme aí para explorar ainda, que eu passei, assim, queria, como fala, isso aqui, cada um dessas experiências dá uma tese, né? Então, assim, só para vocês saberem que aqui também vigorou algumas experiências, né? Só para vocês terem uma noção, a Liga Social contra o Mucambo depois virou Serviço Social contra o Mucambo. Então, para vocês verem como as coisas vão, né? Bom, e aí, não sei quanto tempo eu tenho mais, vou que você me fala, senão eu não vou parar. Bom, aqui, é bom a gente fazer mais uns 10 minutinhos, Raquel? E aí, para a gente abrir um pouquinho de tempo, porque tem que sair, a gente tem que acabar pelo menos umas 10 para as 7, assim, que eles entram em outra aula também. Aí eu já vou entrar na Era Vargas, porque a gente tem os de aposentadoria e pensão, como vocês sabem, que foi vamos dizer, primeira entidade estatal, né, a construir moradia para os trabalhadores, né? E conjugando moradia, se conjugava serviço social familiar. E aí é uma lacuna, vamos dizer, da história da nossa profissão, que não aprofunda, né? Vamos dizer, o estudo desse contexto. Eu acho que aqui tem um vasto campo para a gente aprofundar. Por quê? Porque, assim, construir-se equipamentos que eu acho que até hoje não se constrói com essa qualidade, né? Absolutamente não se constrói com essa qualidade, com esse partido de pé, com essa perspectiva. Embora tivesse um caráter conservador, o serviço social familiar nos IAPIs era muito progressista, assim, porque o serviço social gerenciava uma cooperativa de alimentos dentro do conjunto, gerenciava, tipo, a unidade básica, né? Tinha, tipo, uma UBS dentro do conjunto, tinha escolas, tinha creche, tinha atividades de lazer, de esportes. Então, era algo, assim, surreal, né? Que é a conjugação de atividades, né? Com... enfim, e qual era a justificativa, né? Para o serviço social familiar existir, né? Era que as famílias, né, e os trabalhadores tinham que ser educados para viver, né, de acordo com o status quo, né? Tinha que viver e se adequar. Mas, ao mesmo tempo, olha que contraditório, essa é a seara do nosso trabalho, é sempre ambíguo e contraditório. Ao mesmo tempo que era para controlar, era também para assegurar condições de vida mais dignas. Então, óbvio, ter lazer, ter acesso a uma boa moradia, ter acesso a equipamentos de esporte, ter, enfim, creche, educação. Óbvio que a qualidade de vida nesses locais não eram ruins, né? Eram boas, né? Aí tem um outro marco da história, porque assim, os IAPIs, né, você não tinha, nos IAPs, né, Instituto de Aposentadoria e Pensão, não foi em todos os conjuntos que se implementou o serviço social familiar, justamente pelo custo que exigia e pela própria lógica de construção dos conjuntos, né? Mas nos que teve, né, você tem um conjunto específico, que é Coelho Neto, o serviço social lá ficou por 20 anos. E as memórias de quem mora lá são muito positivas em relação ao trabalho dos assistentes sociais, né? Então, assim, é interessante observar que você conjugar moradia com bons serviços sociais, aí no plural mesmo, porque são serviços importantes, né? Funciona, né? Mas isso tem um custo também. Bom, acompanhando a história, aí nós também passamos aí pela fundação da Casa Popular, uma instituição aí já depois do governo Dutra, né?
que construiu, acho que vocês têm bastante história aí, alguém é de Marechal Hermes, mas do conjunto Carmela Dutra? Tem alguém aí de Carmela Dutra? Não. Não, mas eu tenho um aluno de doutorado que é de Guadalupe, e ele está trabalhando a Casa Popular, justamente. Bom, e é muito legal, porque pelo que eu entendi da história, a Fundação Casa Popular é algo oculto da nossa história, mas a gente fez parte. Então, na minha tese, vocês vão observar que tem uma assistente social que trabalhou nos conjuntos da Fundação Casa Popular e tinham diretrizes, orientações, né, serviços articulados, né, nesses territórios. Só que eu não achei muita documentação, mas eu achei pistas importantes que indicam que sim, que teve, inclusive tem documentos, né, indicando que havia toda uma orientação, uma sistemática de como se trabalhar. Só que a Fundação Casa Popular não fez muitas moradias, mas ela, vamos dizer, deixou bases para que no futuro, por exemplo, o BNH fosse o que fosse, né? Então, assim, tudo isso eu estou falando que essa experiência dos institutos, aliás, todas as experiências pioneiras, vamos dizer, da ação católica, os IAPIs, a Fundação Casa Popular, vai ser estofo para a criação do Banco Nacional de Habitação, né, em 64. Né? Então, é só para vocês terem uma ideia de como não é estanque as ideias vão circulando e vão se sedimentando pouco a pouco, né? Então, a gente tem no BNH um outro marco, e aí a literatura indica que o BNH, vamos dizer, é o marco em que se consagrou a política de habitação, né? Como se não houvesse coisas anteriores. Eu digo que não, né? Que não é um processo estanque, né? Todas essas experiências influenciaram para que o BNH se conformasse desse jeito, né? Então, assim, na primeira fase do BNH, né, vocês também, aí do Rio de Janeiro, tem muito material maravilhoso falando desses processos truculentos de desfavelamento, remoção forçada e deslocamento da população para as Coabs, né? Foi algo traumatizante na história do povo do Rio de Janeiro, né? Especialmente, assim, se a gente pegar a Vila Aliança, Vila Kennedy, foi algo... Mas tem algo interessante nessa história, né? Porque a gente não tem a Octa Rio, né? Mas a gente tem mulheres, né, muito interessantes que participaram desse processo, né? E elas são pouco reverenciadas pela literatura. Eu fico triste com isso. A gente tem uma Octa Rio, né, Rafael, que é a nossa Maria Josefina Albano. Né? Ela é a nossa, vamos dizer, se fosse comparar, talvez ela é até melhor. Vamos ver o que a história... Josefina Albano foi professora do departamento. Né? Não, ela deu aulas aí, né? Então, eu digo que a nossa Octa Rio do Brasil é Maria Josefina Albano, que liderou aí um pouco, por um período, né, todo o serviço social, vamos dizer, junto a essas instituições que promoveram essas remoções, mas ela tinha uma outra compreensão, né? Ela defendia a participação ativa das famílias no processo. Ela tinha uma perspectiva muito progressista de comunidade, de desenvolvimento de território. Ela já falava disso, né? Da importância das moradias, né, terem, né, todos os equipamentos importantes para que as famílias se fixassem lá. Então, ela conta que esses processos de remoção foram feitos com respeito, conversando, mas é isso, né? No meio do caminho, sempre existe uma pedra, né? E ela fala isso numa entrevista que ela deu para uma dissertação de mestrado, está aí também com vocês. Valiosíssima essa dissertação, inclusive, porque acho que é poucas vezes que ela se pronunciou em entrevista, né? E ela fala, né, que com, enfim, a ascensão, né, do regime, esses processos acabaram sendo atropelados e as famílias removidas a toque de caixa, de qualquer jeito, sem o devido cuidado, né? Bom, aí tem uma outra fase, que é a fase da política habitacional, mas agora obrigando que
porque assim, no BNH a gente tem uma centralização, né, do poder concentrado no Estado, no regime autoritário, um investimento muito grande na burocracia, né, na técnico-burocracia, né, nessa crença de que o burocrata vai resolver tudo, e começa a se apostar em fazer conjunto habitacional, mas agregado a projetos de desenvolvimento comunitário. Para quê? Para fazer a integração das famílias e tal. Então, assim, eles começam a financiar obras, né, de moradia, a infraestrutura, mas, olha lá, escola, centro comunitário, certo? Então, assim, por quê? Porque eles viram os erros que... Deu uma paradinha agora, Raquel, peraí. Você meio parou para a gente. Tá por aí? É algo meio bizarro, porque você está em plena ditadura, em que direitos políticos são caçados. Então, quando você fala de política de desenvolvimento comunitário, né, você está falando de garantir participação, informação, transparência num contexto extremamente adverso, né? Mas isso não quer dizer que não existia no BNH fazendo minimamente ali que a população tivesse. Então, você tem experiências muito em COPs, né, e muita rebeldia, né, que a gente tem notícias de que foram demitidas a equipe toda, né, dos Inocops por conta dos seus posicionamentos políticos. Então, os assistentes sociais, vamos dizer, nesse período que a gente está ali no fervo, né, do questionamento do regime, né, as pessoas pedindo diretas já, as pessoas querendo o fim do regime militar, as prisões arbitrárias, as perseguições, os expurgos, né? A gente está nesse contexto aqui. E as assistentes sociais também estão engrossando o caldo. Muita gente foi perseguida, né? A gente tem Rosalina Santa Cruz, que acho que é o ápice, né, do BNH. Ela estava trabalhando no BNH quando foi perseguida e teve que ir embora. Ela chegou a ser presa, né? Então, só para vocês terem uma ideia. E aí a gente tem uma outra fase, né, que é a crise, a transição e alguns programas alternativos. Aí você vai falar... assim, BNH, IAP, os Institutos de Aposentadoria e Pensões e Fundação Casa Popular, todos essas construções, né, federais, vamos dizer, e, óbvio, algumas experiências dos municípios foram programas federais hoje, né? Então, né, percebi, né, na pesquisa, que é isso. Então, todo esse arcabouço criado nas experiências serviram para, posteriormente, a gente absorver conteúdos para o Habitat Brasil, depois para Minha Casa Minha Vida e para o próprio PAC, né? Isso tem coisas positivas, mas coisas muito negativas, né? Mas, enfim, o que eu pude entender e compreender da minha trajetória de pesquisa, né? Que esse legado da Octa-Rio, né, ele foi essencial para o engajamento de mulheres na resolução de problemas urbanos e habitacionais, né? Porque estava ali no cotidiano das famílias, e acho que assim, é nessa interação com a população que a gente desconstrói um pouco os mitos e os preconceitos, né? Essas ideias, né, da Octa-Rio contribuiu muito para a profissionalização do trabalho social, e na medida que se profissionaliza, né, moderniza o Estado absorve os nossos
os nossos serviços, né? Mas é sempre nessa lógica, né, de institucionalizar os mecanismos para governar o povo, né? Aí eu recorri ao nosso amigo Foucault, né? A gente compõe essa governamentalidade, vamos dizer, para fazer o controle social da população. Essa é a ambiguidade, essa é a contradição do nosso fazer, né? E, assim, governos de diferentes orientações político-ideológico incorporam essa necessidade de coordenar, né? Serviços de assistência, centro comunitário, requalificação ou construção de moradias para os mais pobres, né? Sempre nessa perspectiva ambígua e contraditória, né? E o que eu pude, enfim, constatar também, né, é que coexistem, né, perspectivas higienistas, preconceituosas, de ver os pobres dependentes, incapazes de administrar a própria vida, né, passivos e abertos, né, aos valores da classe média, e sendo necessário educar, né, tem que educar para essa nossa sociedade, né, porque os pobres, enfim, não são educados. E tem perspectiva mais progressista, que quer democratizar a gestão pública, socializar a riqueza, assegurar direitos. E é nessa gangorra que está o nosso trabalho, né? Então, tem essa tensão permanente, né? Vive essa tensão, essa contradição permanente, essa disputa permanente, né? Entre a construção da casa como um direito social e que se expande ao direito à cidade, né? A territórios, enfim, que possam garantir uma vida de qualidade, né? Uma vida boa, né, com a lógica de produção em massa que gera esses conjuntos monofuncionais que pouco ou nada dialoga com a cidade, né, acaba virando guetos, né? E é isso um pouco que eu pude concluir, né? E, bom, aí eu me coloco à disposição para tirar dúvida, vou descompartilhar. Raquel, muito bom. Assim, enfim, você conseguiu em 1 hora, sensacional. Eu tinha a impressão que você não ia conseguir chegar até aí, mas foi ótimo, realmente, enfim, eu gostei muito. Eu acho que algumas coisas que você tocou, eu falei mais pelo viés da política habitacional, então dá para a gente fazer muitas articulações. A gente tem pouco tempo, então eu não vou falar mais nada, porque eu sei que vocês têm aula daqui a pouco. Eu jogo a bomba para vocês. Vocês têm algum comentário, alguma pergunta? A gente pode ser bem sucinto para perguntar para a Raquel, porque depois eu posso conversar com ela, minhas dúvidas, mas se vocês têm alguma questão, algo, eu já mandei a tese dela para vocês, só que a tese dela não passa pelo SAL, porque é muito pesado. Então, eu botei num link, tá? Tá no Drive, tá no link, então vocês clicam lá, só que ele só vai estar disponível 7 dias, tá? Então, vocês têm que fazer essa semana aí. Alguém tem alguma questão, algum comentário, algo que queira perguntar? Boa noite, só queria fazer uma pergunta, só uma que ela falou sobre a Octavia Hill, né, sobre a política de habitação, que ela incentivava a participação das famílias, que eu acho que aqui no Brasil seria diferente. Em que aspecto? Por exemplo, porque a gente tem uma Constituição Cidadã, acho que visa uma coisa muito participativa assim da população, então não teria algo que fosse parecido com esse pensamento dela, dessa participação, mas que as pessoas que fossem impactadas por isso participassem mais dessas ações? É legal, obrigado pela questão. Na verdade, assim, a Octa Rio era uma associação, vamos dizer, não governamental hoje, vai. É porque não tinha isso naquela época, mas era uma associação autônoma civil. Ela não acreditava, por exemplo, nessa questão do Estado. Ela achava que tudo tinha que passar pela organização da própria sociedade. Então, ela estimulava, a gente tem que entender assim, para a gente não ser, vamos dizer, leviano, né? A gente está falando do século XVIII, era vitoriana, um contexto. Quando a gente transpõe para o Brasil, por exemplo, no século XVIII, em 1888, vamos dizer, ela estava lá construindo moradia, tentando ajudar a questão habitacional lá, né? Enquanto aqui a gente estava no fim da escravidão, né? Uma população cativa, uma desigualdade abissal. Né? Estou falando nesse sentido. Se a gente comparar, nesse sentido que eu comparei, sabe? Enquanto lá eles estão começando a debater direitos, a gente aqui está
deixar de ser uma colônia agroexportadora para ser uma república e ainda comandada pelos barões, né, do café, pelos latifundiários. É nesse sentido que eu estou comparando, tá? Mas, assim, as ideias dela, vamos dizer, quando chega a nós, é óbvio que existem múltiplas influências, né? Mas quando chega para nós, já chega, vamos dizer, adaptada, né? Então, aqui no Brasil, a gente sofre uma influência muito franco-belga, né? Que é a nossa raiz, né? Que é onde os nossos colegas lá, as precursoras, foram beber da raiz da escola católica ou a escola belga, né? Nós não vamos beber, por exemplo, da escola de Amsterdã ou da escola de Londres, né? Por exemplo. Então, na França, né, tanto que a França, o curso lá, né, é muito parecido a um tecnólogo, né? E você tem, por exemplo, você não tem o assistente social, você tem educador social, animador comunitário, lá tem uma míriade assim, muito grande de profissionais que lidam com o trabalho social, vamos dizer, né? Então, aqui é diferente, se centralizou tudo nos assistentes sociais. Então, até a década de 60, éramos só nós que fazíamos esses acompanhamentos. E, realmente, antes da Constituição de 88, a gente tem pessoas muito engajadas nas políticas habitacionais. É porque, óbvio, tinha um viés conservador, porque era o fundamento da época, mas eu acho, assim, Raquel, que trabalhei, quando eu comparo o que eu faço com o que elas faziam, eu acho elas extremamente progressistas, né? Embora isso que eu estou falando é por conta e risco, tá, colega? Porque, assim, eu acho que a gente tem que rever a forma como a gente divide as influências. Elas não são deterministas, né? São processos extremamente complexos, né? Quando a gente está por dentro das instituições. Então, eu louvo as iniciativas das precursoras, porque foi em função delas que se profissionalizou, em função delas que a gente conquistou esse espaço, né, de trabalho. Agora, hoje, nossa, avançou muito. A gente tem a Constituição de 88 assegurando a participação, a gente tem o Estatuto da Cidade, a gente tem os planos diretores, né, que deveriam ser participativos. Enfim, a gente tem N instrumentos para assegurar a participação ativa, né, da população, não só para consulta, mas para fazer o controle, né? O que ocorre, muitas vezes, pela minha pesquisa, é que essa participação se torna muito instrumental, ou seja, muito mais consultiva e informativa do que deliberativa. Então, por exemplo, as famílias têm pouco ou nenhuma chance de alterar o projeto habitacional em favor dos desejos e necessidades, né, daquela população que vai ocupar aquele território. Então, é nesse sentido que eu faço a crítica, né, que você tenha a participação como um direito formal, né? Mas quando você vai para a execução concreta, isso acaba prejudicado. E aí, gente, mais alguma pergunta? A gente pode fazer mais última aí. Alguém gostaria? Eu não quero fazer uma pergunta, não, mas eu queria falar uma coisa que me chamou a atenção. Boa Aqui, ó, a tarde, Karen, Raquel. ela está fazendo estágio de docência, ela é mestranda. Eu ia falar isso, que eu sou aluna de mestrado e eu gostei muito porque eu mudei, né? A gente mudou, o Rafael é meu orientador, e a gente mudou o foco da minha dissertação para um foco mais histórico. E eu também estou fazendo levantamento em jornais. E eu vi, né, nas suas imagens que algumas eram recortes de jornais, né? Somente agora, do Bem Legal, eu estava tentando dar uma lida. E eu gostei muito, assim, da sua pesquisa, tanto conceitualmente quanto metodologicamente. Me chamou muito a atenção, né? Porque você foi lá atrás, até você botou um mapa lá dos países e tudo mais. E eu queria te parabenizar, porque eu estou fazendo esse levantamento histórico e não é fácil, assim, eu estou um pouco cansada. Mas eu achei incrível, assim, e me inspirou, assim, um pouco, assim, pessoalmente falando. Deu até um gásinho a mais para continuar, porque é difícil fazer um levantamento histórico
com qualidade, sem deixar faltar nada e sem também ficar prolongando muito, né, as coisas. Então, assim, eu queria te parabenizar e dizer que eu vou ler sua tese, né? Eu vou até pedir para o Rafael mandar o link para mim, porque eu não tenho acesso ao Moodle dos alunos, mas parabéns pelo seu trabalho. Eu acho que eu já mandei Ai, no grupo de pesquisa, no Leus, no nosso Zap, mas eu mando de novo lá. Tá, Fala aí, beleza, então eu Raquel. vou olhar lá no grupo. eu agradeço muito as suas palavras e falo força aí na peruca, não desiste, é muito gostoso. Na verdade, eu passei por várias crises para terminar essa tese. E no final foi bem difícil, porque é assim, eu tinha muito material e não tinha mais tempo para trabalhar. Então, eu tive que fazer algumas prioridades. E eu peço desculpa que o arquivo é grande, porque eu não me contive em ser descritivo, eu tinha que pôr a imagem. Porque, assim, uma tese, e isso eu aprendi com o pessoal do Rio de Janeiro, que uma imagem, às vezes, vale por 1000, sabe? É assim, 1000 palavras que eu posso, eu não vou descrever a imagem. Quando eu estou falando de controle, quando eu estou falando de viés conservador, as imagens da época vão falando por si, é muito legal. Assim, eu me inspiro muito nos estudos, porque eu fui muito para o Rio de Janeiro, muita coisa boa aí. Né? É porque assim, esse Flávio Rio-São Paulo, né? Às vezes, esse povo de São Paulo tal. Mas não, eu acho que tem que ter cada vez mais grupos de pesquisa, de colaboração, de cooperação. A gente não tem que estar só. Eu acho que o conhecimento, né, acadêmico, ele não pode ser um feudo, sabe? Ele tem que ser acessível para todo mundo. Eu não vim da tradição, né, que eu falo, eu não fiz a lição de casa, né? Eu primeiro virei profissional para depois ser pesquisadora. Então, eu ainda estou começando, mas eu agradeço. Foi um baita de um esforço. Eu espero continuar aqui. Eu espero fazer logo o meu projeto de pós-doc, que eu quero, na verdade, continuar estudando a Cristina, né? Ela, para mim, foi uma figura que, assim como a Octa Hill me encantou, a Josefina também, né? E a gente pouco valoriza, né? Onde que tem ela na história do serviço social? E nomes, né? Eu não gosto muito dessa história sem nome, sem referência, né? Sem a personalização. Tem pessoas que fizeram a história. Então, eu acho que a gente tem que contar essa história de um outro jeito, né? Eu estou provocando, às vezes a gente fala para os alunos que era assim, que era assado, e não rasga a realidade, para que os alunos possam tirar suas considerações, né? Ai, Rafael, eu peço perdão a vocês pela demora. Não, prazer tranquilo, Raquel. Foi um prazer. Deixa eu te falar, olha só, eu vou botar essa aula na página da turma, mas eu queria saber se eu tenho a sua autorização para botar na página do grupo de pesquisa. Se eu posso botar lá no YouTube. Posso botar, sim, tá? inclusive, pode sim. Inclusive, eu fico à disposição, quem tiver alguma dúvida, alguma curiosidade, algum macete que eu possa dar, viu, aos colegas aí mestrandos, se tiver algo para a gente fazer. Você tem algum contato, algo que você possa disponibilizar, sei lá, um e-mail, alguma coisa? Por exemplo, do Pinto Machado, eu posso disponibilizar o acervo para você dar uma olhada. Não, até se você tem o seu e-mail ou algum contato seu que elas possam te contactar, põe aqui no chat, se alguém quiser. Enfim, aí a gente deixa. Tá? Se alguém quiser. Gente, eu sei... Aí, ó, tá aí o e-mail da Raquel, caso alguém queira, tenha alguma dúvida. Eu sei que ficou agora esse finalzinho mais apertado. Gente, eu sei que alguns aqui já estão precisando sair, fiquem à vontade aí, valeu. A gente agora, na aula, então, até o seminário agora da Raquel, a gente fez muita história, né? Então, acho que a partir agora da próxima aula, a próxima eu já vou trabalhar muito mais a questão de movimentos de luta pela moradia, a reforma urbana, e a gente já vai entrar mais no debate atual. Mas eu acho que esse panorama aí que a Raquel deu foi super bacana para a gente ter um contexto bem legal, assim, enfim, compreender a política habitacional, compreender esse trabalho social. Eu acho que ter essa base histórica, muito do que a Raquel colocou aqui, nos dá outras perspectivas, né, de análise. Gente, valeu, Raquel. Super, super valeu obrigado. Valeu vocês pela aula. Tá bom?
Muito obrigado, Raquel. Desculpa aí que eu fiquei te pressionando, mas muito, muito valeu mesmo, tá? Obrigado, boa aula aí. Fiquem firmes, viu? Tá, Um beijo. Muito obrigado, Raquel. Abraço. Abraço em todos, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau, professor. Boa noite. Boa tarde. Boa noite.